grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Ano que vem, hein? Ano que vem nós teremos o encerramento de The Boys. E olha que legal, a gente repercutiu The Boys desde a terceira temporada, né? A gente não fez a primeira, não fizemos a segunda, e a gente começou a repercutir a partir da terceira temporada. A gente trouxe resenha episódio por episódio da terceira temporada, depois a quarta. E agora a gente vai ter a quinta, e a quinta a gente vai trazer no Esquadrão. O programa da família brasileira, o programa mais woke de direita da internet. Chegou na hora certa. Ano que vem tem várias obras que a gente vai trazer aqui no formato Esquadrão. E o senhor Eric Kripke, eu vou falar uma coisa pra vocês. Como que pode um cara que desenvolveu, que produziu Supernatural, desenvolver essa militância lacradora que se transformou The Boys? Uma série que começou com uma crítica muito clara. Entretanto, a série não se restringia apenas à crítica. E esse é um dos grandes pontos que a gente argumenta aqui. Uma coisa é você fazer um filme ou uma série que tem no seu cerne, que tem na sua narrativa uma crítica, mas conta uma boa história, desenvolve bons personagens, traz um enredo interessante. E aí no meio você tem as críticas. E The Boys sempre teve o ponto de lacração, mas também dava umas palmadinhas, mesmo que sutis, ali nos comunistas. De repente, The Boys se transformou apenas em um produto comunista. E o Eric Kripke falou que vai dobrar a aposta. E nessa quinta temporada vai vir com tudo, atacando o famigerado e idolatrado pelo comunista, o fascismo. Bom, vamos lá, galera. Não tem muito o que dizer aqui, mas o Eric Kripke, ele parece aquele pré-adolescente que coloca a hashtag paz no Oriente Médio e acredita que aquilo vai surtir algum efeito. Ele parece... Porque ele tá fazendo o The Boys porque ele realmente acredita que ele tá numa luta contra o fascismo nos Estados Unidos. E o fascismo é dos republicanos, né? Então, assim, ele realmente parece aquele adolescente que fica tão bitolado por conta das lacradas e doutrinações que ele sofre, que ele acaba acreditando naquilo. Então, ele acredita que o Donald Trump é parecido com o Capitão Pátria. Ele acha que é aquilo mesmo, entendeu? E não tem o que fazer pra mudar de ideia. Agora, quem perde é o show, né? O show perde porque a gente vai perder tempo assistindo, obviamente, mas The Boys era bem promissor. A primeira temporada é fantástica. Aí depois começaram, né, as lacradas do seu Eric Kripke e a série foi perdendo. Tanto que hoje, o Capitão Pátria, a galera gosta do Capitão Pátria, mas meio que não liga, né? Pô, né? Já foi, né? Já deu The Boys. E ele ele escolheu esse lado, né? De querer ficar militando, ao invés de criar uma história legal. Porque a última temporada já foi bem ridícula. Foi bem ridícula. É uma queda vertiginosa, assim como tudo que a lacrate toca. She destroys, né? Tudo que ela toca, ela destrói, não sobra nada. Porque o sujeito fica tão preocupado em fazer justiça social em uma série, em um HQ, em um anime, um filme de super-herói. O cara tá preocupado em fazer justiça social, ele não tá preocupado em fazer um bom filme, uma boa série. Enfim, é o que sobrou pra The Boys. Eu acho que isso vai acabar afetando na audiência da própria série. Acho que já afetou, mas como é a última temporada, as pessoas têm aquela curiosidade de saber como que termina, né? Então talvez esse seja o gancho do The Boys. Mas eu tenho total certeza que toda a peça de marketing vai ser sobre Donald Trump. Vai, pode ter certeza disso. Mas vamos lá, galera, vamos conversar um pouquinho mais sobre Eric Kripke e The Boys. Mas antes, se inscreve aqui no canal, dê seu like, ative seu sininho, dá um triplo C, curte, comenta, compartilha. Vem pra linhagem mais famosa do Brasil. Vamos lá? O criador de The Boys, Eric Kripke, revelou novos detalhes sobre o tom e a trama da quinta e última temporada da série e confirmou o que muitos suspeitavam: o confronto final entre Butcher e Homelander,
o Billy Bruto e o Capitão Pátria. Será também uma guerra ideológica e política, ou seja, tome lacrate. Em entrevista ao The Hollywood Reporter, Kripke foi questionado sobre quem enfrentaria o Capitão Pátria na reta final, e ele respondeu com ironia e sarcasmo. Aspas, ele tem um monte de gente na fila querendo dar uns tapas nele. Risos. Obviamente, o Butcher está na frente da fila, mas tem o Stan Edgar, tem a Mary, tem a Annie, tem o Huey. Eles estão tentando armar uma investida de verdade, mas também estão em menor número. Eles são superados pelo tamanho das centenas de super-heróis que estão em todas as cidades do país que receberam a autoridade sobre a polícia. Então é realmente uma verdadeira resistência clandestina contra um governo fascista. Isso. Que definitivamente não tem comparação ou paralelo com nada que esteja acontecendo em qualquer lugar do mundo. Aqui, né, a ironia. Isso. Mas veja só, antes de eu passar aqui pro André, que é o nosso comentarista político. Opa! Nesse ponto aqui, faz sentido você colocar um fascismo no que o Capitão Pátria tá fazendo. Sim. Mas não existe isso nos Estados Unidos, tá? O Trump mandou matar alguém. O principal... Eles podem tentar fazer uma alusão com os imigrantes ilegais. Uma das principais características do fascismo é você eliminar a oposição. A oposição foi eliminada nos Estados Unidos, o Partido Democrata continua aí, pô. Agora, em outros países de democracia relativa, onde tem uma galera já no poder há mais de 10 anos... Sempre você tem e outros criativos que tentam eliminar a oposição, primeiro não deixando ela falar, ou postar, ou com palavrinhas. Com palavrinhas, só com palavrinha, a pessoa já é tudo de ruim que existe. Então são várias, o fascismo ele trabalha com várias possibilidades, várias estratégias, né? Aquela na força, aquela que vai construindo, por exemplo, não pode falar isso na rede social, senão a gente bloqueia. A gente bloqueia, hein? Não pode. Palavras proibidas. Palavras que a oposição costuma falar. E aí Aí a última é a consciência. Mas você pensou, você quis fazer isso. Isso aí são bases do fascismo. Gabriel, você pensou nisso, né? Eu sei o que você pensou. Então, é por aí. Eu entendo a sua intenção. Então, são bases, assim, do fascismo. Então, se você se perguntar o que é fascismo, uma das coisas que você pergunta, tal país é fascista. Mas tem oposição? Aí, mesmo que se tiver, como é que é essa oposição? Ela é livre pra combater a situação? Aí você vai chegar em inúmeras situações. Mas isso aqui é um devaneio absurdo. É um moleque, o Eric Kripke, que é um moleque que foi completamente... como é que eles falam? Lobotomizado, né? Lobotomizado, e ele acredita que realmente os Estados Unidos... E não é só ele. Você tem vários wokes, vários perfis no Twitter, que eles acham que os Estados Unidos é fascista. Eles não acham, eles têm certeza. São os mesmos que aí consideram a Venezuela uma democracia, China, Venezuela não, a Nicarágua, Rússia. Para eles é uma democracia gritante. Então, e uma das coisas que o fascismo ele é bem inteligente é em deixar o louco sem ser taxado, não poder chamar o louco de louco. Isso é uma das práticas boas do fascismo. Você não pode chamar o louco de louco, porque dentro da revolução, dentro do próprio regime autoritário, aquele louco ele é interessante. Então não pode chamar o louco de louco, mesmo eu sabendo que ele é um louco, porque eu vou usar o louco. Entendeu? Ele é assim, são várias possibilidades. Agora, ele é um palhaço, né? O Eric Kripke é um palhaço. Só ele e uma meia dúzia de pessoas que acham que os Estados Unidos é o fascismo. E aí não entra o democraticamente eleito. E aí não entra nada disso. Pela maioria do povo, pela maioria dos estados. Não entra nada disso. Porque aí é muito fácil você falar ele é fascista pra eu tentar tirar ele à força. Se algo é fascista, alguém é fascista, justifica toda a barbaridade que eu quiser, porque afinal eu estou lutando contra o fascismo. Foi assim com o Charlie Kirk. Charlie Kirk era o temido fascista. Aí, deram um tiro nele. O que ele era?
Ele era um cara que ia trocar ideia na universidade, tinha um instituto e era pai de dois filhos. Esse era o fascista. Então, você vê que é interessante a forma com que eles colocam, né? Só que é lógico, no The Boys, realmente, você tem um ditador que é o Capitão Pátria. É um ditador completamente lunático, que a gente já viu já em algumas histórias de verdade. Mas esse papinho de toda hora tá lutando contra o fascismo é muito chato. É muito chato e não casa com a realidade. Por isso que esse cara, por isso que ninguém leva a sério esse sujeito. É que ele deu, assim, isso, não vou nem falar que deu sorte, que é mérito dele, o Capitão Pátria, o nome do ator. Qual que é o nome do ator mesmo? Eu sempre esqueço o nome dele. Anthony Starr. O Anthony Starr. Ele conseguiu, porque se ele não tivesse o Anthony Starr, a série já ia pro ralo. Sim. Ele sustenta, quem diria, né? O Donald Trump sustenta o seriado dele, que ele criou. Que coisa, né? O personagem que ele mais odeia é o que faz o mais sucesso na série dele. Então, vamos ver o que eles vão fazer com o final. Vai ser uma baita lacrada pelo jeito. Vai ter Donald Trump pra tudo que é lado. Não esquece que já tem o Masa. É, o Make America Super Again, né? É. Não, isso aí eu acho até uma piada. Boa. Até uma piada legal, entendeu? Mas se fosse uma piada, e aí do outro lado tivesse outra piada, mas aqui é óbvio que é só um ataque político mesmo, por isso que diminui o impacto da piada, entendeu? Porque não é um lado ditador, entendeu? É muito pobre isso aí que ele tá fazendo. Mas a gente vai assistir. E o Eric Kripke é um vendido ainda. Ele não fez essa propagandazinha aí, na época que ele lançou Supernatural, que ele tem um personagem que é totalmente o contrário disso aí que ele prega. A maioria das vezes também, né? Porque eu sempre digo isso nos vídeos. Tem o esquerdista idiota, né? Massa de manobra. E tem o esquerdista profissional. Que ganha dinheiro com isso. Que o negócio dele é ser esquerdista, né? Você não vê aí deputados e deputadas aqui no Brasil que eles odeiam o capitalismo. Mas eles adoram tudo que o capitalismo pode oferecer. Né? Parece uma diva. Uma deputada aqui no Brasil, ela sai do carro com música. Com corte e o cacete. Os dois cabelo feito, bolsa cara. Mas assim, tudo vai para os Estados Unidos. Outros que adoram ir para os Estados Unidos fazer enxoval. Eles não suportam os Estados Unidos. Mas todas as férias é lá. Eles odeiam os Estados Unidos. Mas todas as férias são lá. Ninguém passa férias na Venezuela, na Coreia, ninguém. Eles odeiam o capitalismo. Cuba não. Eles odeiam o capitalismo. Às vezes mora lá. Que é o caso do Wagner Moura. China não vai, né? 7 anos morando lá, Wagner Nicarágua, Moura. não. Não vejo. Mas aí odeiam os Estados Unidos. Mas o enxoval é lá. Show da Beyoncé. Mas e aí? Que coisa, né? É muito difícil assim, né? É muito complicado. E esse sujeito aí pode ser um esquerdista profissional que engana o trouxa, né? Vota em mim que eu sou contra os Estados Unidos. Aí passa um ano ele assim, ó. Férias nos Estados Unidos. Aham. Então assim, é boa sorte aí pros trouxa, coitado. Ó, o comentário final de Kripke, aspas, né, sem comparação ou paralelo com nada que esteja acontecendo em qualquer lugar do mundo, foi uma ironia clara, referindo-se à polarização política dos Estados Unidos em comparação com o Capitão Pátria e Donald Trump, algo que o próprio criador já havia admitido em entrevistas anteriores. Kripke nunca escondeu o caráter da série, mas com essa declaração deixa claro que a 5ª temporada será mais lacradora do que todas, focando em uma resistência contra o regime liderado por Capitão Pátria, agora visto como um messias autoritário amparado pela VOT e pela opinião pública. A trama deve mostrar Butcher e os outros sobreviventes do grupo tentando organizar uma ofensiva final contra o Capitão Pátria. Apesar de alguns fãs elogiarem o viés provocador da série, o posicionamento de Kripke vem gerando controvérsias. Nas redes sociais, parte do público acusou o showrunner de transformar The Boys em uma propaganda ideológica, enquanto poucos ainda defendem a série como uma sátira necessária ao contexto político atual. Olhando o Kripke, veja só, vocês não acham que o Kripke parece muito com o James Gunn? É isso aí. É o mesmo modus operandi. James Gunn é mais tímido, né? É mais tímido,
porque o material que ele tem não permite que ele seja o que o Kripke é. Até permite, né? Só que assim, é muito mais arriscado, né? Sim, porque The Boys nasceu com esse contexto de crítica. Sim. Super-herói não é crítica, é super-herói. É salvar as pessoas, é salvar o planeta, né? Grandes dilemas, grandes cenas de ação. Agora, no caso aqui, o Kripke, o James Gunn tá fazendo igual o Kripke. Ele lacra no filme, lacra na série e dá um discurso pra validar a lacração. É exatamente isso. O James Gunn não faz porque ele tem medo. Ele não é tão corajoso que nem o seu Kripke. E até o Kripke, se tivesse a DC, também não faria isso. Exato. Porque seria pressionado, porque todo mundo ali quer o retorno, o lucro, a mais-valia do trabalhador. Então, assim, é tudo papinho de trouxa para trouxa. Eu tenho a impressão que a Amazon tá lucrando tanto com outras séries que ela deixou o The Boys de lado. Ela lucra com Reach, ela lucra com A Casa de Davi, ela lucra agora com The Chosen, ela lucra com Terminal List. Então, tipo assim, lacra aí no The Boys aí, que a queda já tá vindo mesmo, já é a última temporada, e dane-se. Porque eu acho que nesse viés que a Amazon vem, se o The Boys tá começando agora e o mundo tá indo totalmente de volta ao que são as coisas ali na essência, eu acho que a Amazon também cortaria um pouquinho as asinhas do Kripke aí. Ó, na boa, The Boys começou muito bem e foi pro buraco. Principalmente porque The Boys começa no governo Biden e termina no governo Trump. Coloquem nos comentários aí, galera, a opinião de vocês, que é importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.